candidato ao título, hein? Olho no Flamengo do Tite, hein? Não tem culpa? Evidente que o Renato tem culpa. Atenção, Brasil! E o Brasil e o mundo nos assistem. O Renato tem culpa, mas só o Renato é capaz de tirar o Grêmio desta porcaria que o Grêmio se meteu, desta derrocada que o Grêmio se meteu. É isso aí, nação. Vamos então aqui analisar a imprensa gaúcha falando sobre a partida entre Grêmio e Flamengo. Tem muitas mudanças nessa partida. O Soares, por exemplo, é desfalque para essa partida. O Grêmio tá numa situação difícil. Perdeu para o São Paulo a partida anterior por 3-0. Tá na briga aí ainda pela classificação para a Libertadores da América, mas se perder para o Flamengo pode se complicar ainda mais e sair dos 6 primeiros colocados, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você chegasse aqui já primeiramente explodindo dentro do like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo do seu grupo de WhatsApp e vai nos comentários e escreva o seu palpite. Pra você, quem vence essa partida. Lembrando que o Flamengo vai jogar fora de casa. O Flamengo joga em Porto Alegre nessa quarta-feira às 9h30 da noite, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal Os Donos da Bola. Link na descrição como créditos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui no canal Meu Megão React nós trazemos informações e notícias do Flamengo todos os dias pra vocês, tá bom? Vamos então pro vídeo de hoje. O meu caro Gamba, sabe que isso aí, se fosse pontualmente, já seria motivo de preocupação. Mas eu acho que isso aí já é uma reação dentro de um pacote que começa lá atrás. Se vocês notarem bem, as entrevistas do Renato, às vezes a gente acha que elas não valem nada, né? Não, elas dão muitas informações. Porque quando tu revela sentimentos, cara, nada mais intrínseco, mais verdadeiro do que o sentimento. Isso vai pra vida. Cara, há quanto tempo vocês estão ouvindo o Renato falar que o Grêmio tem um ano excepcional, mesmo que não vá para a Libertadores? Né? Ressaltar mais o fato de ter vindo da Série B, de não ter dinheiro, de fazer milagres. O Grêmio está, aos pouquinhos, se vocês não perceberam, vacinando o seu torcedor para não pegar a vaga da Libertadores da América. Bem lembrado. Tá? E isso aí é a pior coisa, porque isso aí contamina o quê? O vestiário. Mas, Ribeiro, desculpa, eu acho que isso é discurso externo, Ribeiro. Tomara! Eu acho que isso é discurso externo. Mas em campo não está sendo. Mas mesmo que seja, Farid, mesmo que seja o externo, o ponto que o Ribeiro traz é importante, porque mesmo sendo externo, o que o Grêmio faz? Vacina a torcida. Não tínhamos time para estar buscando vaga na Libertadores. Fizemos milagre durante o ano. O Renato falou isso. O ano é excepcional onde o Grêmio está. Quer dizer, o que o Grêmio conseguir é lucro. E mesmo que não vá para a Libertadores, o que o Grêmio já está fazendo? Já está colocando no seu torcedor uma vacina. Gente, era muito difícil. Mas isso com o não torcedor... tinha grupo. A janela do Grêmio, como tu diz aqui, a janela foi péssima. Foi péssima. Foi péssima. Mas isso aí é para o torcedor. Torcedor, foi excepcional, torcedor, fizemos o máximo, veio da Série B, tudo bem. Agora chega no grupo lá, fecha o grupo e diz assim, olha aqui, nós temos que ganhar, começar a ganhar, senão vocês vão passar, ninguém vai ficar aqui ano que vem. Vocês que têm contratos, ganhando em dia, etc., vai acabar a mamata. Eu espero, Ribeiro, que seja um discurso externo e que internamente o Grêmio esteja fazendo. Eu espero que esteja fazendo diferente. O problema é que o Grêmio nos seus últimos jogos, conseguiu, senhor Diogo Rossi, desmobilizar o torcedor. É isso que eu quero falar. Grenal, Atlético Paranaense e aquele horror de sábado lá contra o São Paulo no Morumbi. Eu quero dizer para o torcedor do Grêmio que eu e o Caliel Dornelles, a gente tem apurado algumas informações que dão conta de uma situação que eu vou aí é um pouco da minha opinião, tá? Agora é a minha opinião. Me preocupo. Agora eu vou dar as informações. O que tem acontecido no Grêmio nesse momento aí, desde a derrota para o São Paulo, é um ambiente de tentativa de remobilização interna. A gente tem informação que o vestiário do Grêmio estava quieto, calado, mudo, depois do jogo contra o São Paulo. Ontem, a cobrança que houve nos jogadores, no Renato, na direção, a cobrança geral, uma cobrança de remobilização. Qual é o medo que se tem? Que o Renato, e aí não é ele treinador só, mas é ele pessoa, desista.
do projeto das últimas 10 rodadas. Ele disse que não vai desistir. Ele disse depois do jogo contra o São Paulo, né? Se eu tivesse que ter ido embora, eu já teria ido embora. E se eu tivesse desistido, eu já teria ido embora. Mas o que se entende é que a coisa murchou. Que os caras estão tentando encontrar uma solução. A frase que a gente ouviu, que veio do vestiário, é a seguinte: a gente não sabe o que está acontecendo. Por que está dessa forma? Estão tentando remobilizar para que as coisas funcionem, para que as coisas andem. Aí se fala que o Renato pode sair, que o Renato vai embora e tudo mais. O que a gente foi atrás da informação hoje? Por hora, o Renato vai ficar até o final do ano, todo mundo quer que o Renato fique. E ninguém trabalha com a ideia de que ele vai embora. Isso eu falei domingo, mano. Isso, nem que ele vai embora. Tem um grande detalhe que a gente tem que dizer aqui. Só vai embora o Renato se ele quiser. Claro. Só que tem uma coisa importante para dizer, Gamba, aqui. Há um medo real de que as coisas não andem daqui para frente. Como se imagina. E o medo é que o Renato vai embora. Não, Exato. não vai. Claro, Mas ele não vai embora. Mas embora. Se a direção do Grêmio tem o medo que o Renato vai embora, é Claro, procedente o medo, porque só o Renato é capaz de tirar o Grêmio dessa situação. E aí o Grêmio trabalha com a ideia de que em 2023 o trabalho é muito bom, de que houve uma transformação no elenco, uma transformação no time, que só o Renato tinha capacidade de fazer. É isso aí. Esse é o entendimento. É isso aí. Se perguntar para qualquer um internamente no Grêmio, a resposta vai ser: este ano é muito bom, porque o Renato fez um trabalho muito bom. O Diogo Perfeito. o Diogo fala da possibilidade do Renato jogar a toalha, dele cansar. Eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Porque não é DNA do Renato. O Renato tem um DNA diferente, que é de buscar a vitória, de mobilizar. Ele é um cara que comanda grupo como poucos. Tem criticado o grupo? Tem. O grupo é fraco? É fraco. A janela foi mal feita? Péssima. O departamento de futebol não anda? Não anda. Na minha opinião, o maior problema do Grêmio é o departamento de futebol do Grêmio, que é insuficiente e incapaz. O departamento de futebol do Grêmio, na minha opinião, não é o presidente, Guilherme. O presidente está acima. Estou falando do departamento dos homens. Então vou citar o Antônio Brum, que é o vice-futebol, e o executivo de futebol, que nunca aparece. Um executivo de futebol que se esconde. Desculpa, eu nem conheço ele, nunca falei com ele. Conheço, claro, sei quem é ele, até porque ele não é executivo de futebol. A função dele de origem é gerente de futebol e é muito diferente. Na minha leitura, executivo. Farid, com todo respeito, na minha leitura, e eu concordo com as críticas, né, que são feitas por ti com relação à direção do Grêmio, mas na minha leitura, quando tu foca a tua crítica na direção, tu quer eximir o Renato de qualquer responsabilidade. Não estou eximindo. Quando tu diz que a janela foi mal feita, e eu concordo, quando tu diz que a direção é incompetente, e até certo ponto, né, a direção do Grêmio cometeu alguns erros. Por que eu digo isso? Mas para mim, o teu objetivo aqui é eximir o Renato de qualquer responsabilidade. E ele sem responsabilidade também. Se tu acha que eu estou eximindo, eu vou dizer agora, então, com todas as letras. Atenção. O Renato, ele é muito melhor que o departamento de futebol do Grêmio. O Renato é muito melhor que a janela que contrataram do Grêmio. É verdade. Isso é fato. Vê a história, cara. Vê a história, não briga com a história. O Renato tem problemas com esse grupo? Tem problemas. O Renato está apresentando dificuldades? Está apresentando. Antes que digam que eu não critico, eu critico sim. Eu falo, se o Renato está com problemas, está com problemas. Mas tu não pode comparar o departamento de futebol do Grêmio com a bagagem que tem o Renato. Até porque o departamento de futebol do Grêmio não tem a bagagem do Renato. Ninguém comparou. Não tem a bagagem do Renato. No dia que o departamento de futebol do Grêmio chegar numa unha do Renato, eu me rendo a tudo e a todos. Mas por enquanto não tem. Agora tu dizer que eu estou dizendo que o Renato não tem culpa, é evidente que o Renato tem culpa. Atenção, Brasil! E o Brasil e o mundo nos assistem. O Renato tem culpa, mas só Renato é capaz de tirar o Grêmio desta porcaria que o Grêmio se meteu, desta derrocada que o Grêmio se meteu. Tá bom? Mas é que Renato tem culpa. Renato tem culpa, tá Acabei de claro falar. isso? Não, perfeito. Renato tem culpa, é isso. Só que na minha leitura, quando se direciona muito a crítica para a direção do Grêmio, que também tem sua responsabilidade, há uma tentativa de eximir o Renato. Quem tem a caneta para contratar não é o Renato. Só mais uma coisinha. Pois não. Ninguém comparou bagagem de departamento de futebol com o Renato, até porque as primeiras pessoas que reconheceriam
que não há como comparar a bagagem de Antônio Brum, do Guerra, com todo mundo que está lá, com o Renato, seriam eles. Eu não tem como comparar. Presidente. Não tem como comparar. O presidente tem bagagem. O Renato, em termos de bagagem, tem muito mais bagagem e estrutura e ajuda o departamento de futebol. O presidente Guerra tem bagagem, o presidente Guerra tem história no Grêmio. O presidente Guerra foi do jurídico, o presidente Guerra foi da administração, o presidente Guerra foi do departamento. Tem mais bagagem que o Renato? Não tem. Pois bem, o presidente Guerra... Não, é só ver os títulos. Não, mas foi o que tu acabou de dizer. O presidente Guerra tem rodagem no departamento de futebol, ele tem experiência. Que falta experiência ao vice de futebol, que é um grande dentista, já disse, é um grande cidadão, Antônio Brum, é um grande ser humano. Agora, falta ele bagagem no futebol, como falta ao executivo de futebol, que não é executivo de futebol, é gerente de futebol. Eu só quero... Por favor, gente. Tem uma pergunta que eu quero te fazer em cima... Ernest, por favor. É que eu quero fazer uma pergunta em cima da tua informação, né? Porque, por exemplo, quando tu fala que dentro do departamento de futebol do Grêmio, se pelo menos passa a mensagem que o Renato é o responsável pelo ano espetacular do Grêmio, né? Contrasta um pouco com a coletiva dele, né? Que ele diz, bota na minha culpa, culpa e tal. Sempre fez isso. Ok, eu sei que é externo, eu ia continuar. Como é que é esse bastidor do discurso externo e da cobrança interna? Uma coisa é certa, assim, ó. Toda vez que a gente fala em cobrança, o Ribeiro fala muito isso, tá? Que é grito, o pessoal sai regado de lá e tal. Não é isso, cobrança, conversa. Regado, aquela coisa toda, entendeu? É que o Ribeiro, eu não posso falar, mas assim, vai. Cara, a verdade, a verdade é que é o seguinte, o Ernest, internamente, o Grêmio tem um entendimento de que falhou em alguns momentos. Na montagem do elenco, já tem esse entendimento claro. O Renato já deixou isso claro para os dirigentes também entendem. Só que houve sempre uma troca muito positiva de, olha, não deu para fazer, mas também dava para tirar um pouco mais desse time. Aconteceu isso depois do jogo contra o Bragantino no 3-3, por exemplo. E é o que está se tentando fazer agora, é não destruir tudo. Porque o Renato, ele tem essa capacidade de mobilização, essa capacidade de levar adiante algumas coisas. Eu só quero fazer uma pontuação. Diga. E aqui podem dizer que eu tenho procuração para defender o Brum ou qualquer outra coisa. Eu não tenho, mas eu vou fazer. Tá? Que é uma coisa que eu não posso deixar, né, me levar. Não estou dizendo que alguém está deixando se levar, não é isso. Mas é que eu me lembro quando o Grêmio viveu um grande momento nessa temporada, e viveu, né? Porque o Grêmio foi vice-líder do Brasileirão, se falou muito do título, foi para a semifinal da Libertadores. Eu lembro que externamente o torcedor e o público geral fazia assim: Antônio Brum, o cara das listinhas, o homem que conhece o futebol, que não sei o quê. Então, eu também não lembro. Pelo amor de Deus. A única coisa que eu quero pontuar é: nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ele nem é tão ruim e nem ele é tão maravilhoso. Ele é um cara que tá pegando expertise. Ele é um aprendiz. Tô com o Farid. Ele tá pegando expertise. Assim como todo o departamento de futebol do Grêmio que passou pelo Grêmio em 2023, tava pegando expertise. E me desculpa, Farid, me desculpa de verdade, mas eu acho que tu pega muito pesado. E até beira ali, né? Transita de desrespeito quando diz que ele, como diretor de futebol, é um grande dentista. Mas isso foi uma crítica. Não é desrespeito, absolutamente. Eu reconheço. Quando tu diz que ele, como vice de futebol, é um grande dentista. Mas ele é um grande dentista. Farid. Só um pouquinho. Querido Gamba, professor e mestre Gamba. É óbvio que ele é um grande dentista. Mas tu tá usando da ironia para criticar o Antônio Brum. Por Deus, Nosso Senhor, que não é. Eu poderia dizer que ele não é um grande dentista, me calar. Ele é um grande dentista, é um grande profissional da odontologia. E repito o que disse aqui para que não façam cortes e depois mandem para ele dizendo que eu só estava criticando. Vamos fazer. Vamos fazer, Ribeiro. O passarinho vai fazer. O passarinho. É um grande cidadão, é um cara correto, honesto, como diz o Diogo. Está aprendendo, tá buscando conhecimento. Só que hoje não está, na minha opinião, na modesta opinião do Farido, preparado para ser o vice de futebol do Grêmio. É isso. Muito bem. Dr. Brum, meu abraço, meu respeito ao senhor. Vamos lá, Rio de Janeiro. Bruno Soares de volta com a gente para falar desse Flamengo do Tite, que amanhã enfrenta o Grêmio aqui na Arena, Bruno. Pois é, Gamba, e eu conversei hoje pela manhã com muitos torcedores do Flamengo, até para pegar o ambiente desse jogo e o sentimento de cada torcedor.
E ficou muito claro o seguinte, o Flamengo vivia uma temporada de desânimo absoluto, assim, né? Perdeu o Campeonato Estadual, perdeu o Libertadores, Copa do Brasil, não tinha expectativa em relação ao Campeonato Brasileiro também, e os torcedores não gostavam nada do trabalho do Sampaoli. Só que a chegada do Tite mudou esse cenário, mesmo que eles não fossem assim tão animados com o Tite por conta do estilo de jogo, mais defensivo. A torcida do Flamengo gosta de ir para cima deles, né? Até pelas peças que tem. Mas hoje a diferença do Flamengo em relação ao líder Botafogo é de 9 pontos, faltando 10 rodadas. Então existe uma crença muito grande que o Flamengo possa ser campeão brasileiro. E claro que o jogo de amanhã com o Grêmio passa por isso. O Flamengo vai a Porto Alegre, treina hoje à tarde com os portões fechados, depois viaja para vencer o Grêmio. Esse é o objetivo, nada de empate ser bom resultado, vai atacar o Grêmio para buscar essa vitória. A equipe tem algumas dúvidas, alguns desfalques. O Fabrício Bruno, que foi muito bem no clássico contra o Vasco, ele tomou o terceiro cartão amarelo, então ele fica fora. O Davi Luiz seria o substituto, mas ele tem um entorse no tornozelo, ele também não está à disposição. Então o companheiro do Léo Pereira na zaga deve ser o Pablo, que jogou no Grêmio, jogou com o Tite lá no Corinthians também. No ataque tem uma dúvida entre o Pedro e o Gabigol, tendência para o Pedro. E é um Flamengo que está bem montado nesse sentido, com poucos desfalques. Vou até trazer aqui o provável time do Flamengo para vocês. Rossi, o goleiro que foi bem no clássico, Wesley, o lateral direito, Pablo e Léo Pereira na zaga, o Ayrton na lateral esquerda. O meio-campo com os volantes Pulgar e Thiago Maia, depois Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique, e na frente Pedro ou Gabigol. O Arrascaeta tem um ponto de dúvida e o Everton Ribeiro, a princípio, fica no banco de reservas. Muito bem, meu caro Bruno Soares, bom trabalho aí no Rio de Janeiro. Esse é candidato ao título, hein? Flamengo, olho no Flamengo do Tite, hein? Então tá aí, nação, tá aí as últimas informações então do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida, né? Muito importante essa partida, olho nessa partida contra o Grêmio, porque o Flamengo precisa da vitória, é um concorrente direto também aí para uma vaga na Libertadores, o Grêmio. O Grêmio não está vivendo um bom momento, perdeu para o São Paulo de 3-0, tá numa crise tremenda, nós vimos aí o debate. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você escrevesse seu palpite aí nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.